Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Hitcast. Hoje tivemos algumas baixas novamente. O Pedro, o nosso host, não pôde comparecer. O Luiz também do portal Miami Heat. Sigam o portal Miami Heat. Não veio também por motivos de força maior. A Gil ainda não vai poder estrear hoje. Eu sei que tem ouvintes aí ansiosos para poder ouvir o que ela tem para dizer, mas ela não vai poder estrear com a gente hoje, por motivos de força maior também. Mas eu tô aqui, eu, Wesley, o seu host, estou aqui. Estou aqui com o Edu, nosso comentarista e principal cético de mão cheia do podcast. E aí, Edu, como é que você Pô, tá? cara, eu sou criticado toda semana no início do podcast. É brincadeira, mas salve, salve galera. Vamos dar andamento aí na off-season do Heat, né? Da NBA no geral também. Vamos continuar seguindo o que a gente começou semana passada aí. A gente não pega no seu pé, a gente te ama, cara. A gente pega no seu pé porque a gente te ama. E a gente tem também aqui o nosso piadista ruim, um dos nossos cofundadores, Gabriel Barros. Fala aí, Barros. Fala, rapaziada, tranquilo? Espero que todo mundo esteja tendo uma quinta-feira muito feliz, que vai ficar ainda mais feliz porque a gente está gravando esse programa na quinta-feira. E eu tenho certeza que, como a gente vai falar sobre o Damian Lillard, eu tenho certeza que a troca do Damian Lillard vai acontecer hoje, então todo mundo vai estar mais feliz quando a gente terminar de gravar esse podcast. Eu tenho certeza que vai acontecer, que a gente é azarado desse jeito. Então, Bem que pode ser verdade. A gente grava o programa todas as quintas, para quem não sabe. Agora, né, nesse novo formato, a gente está gravando todas as quintas. Mas você pode ouvir qualquer dia da semana, tá? Sinta-se à vontade para ouvir na hora do banho, quando estiver passeando com o cachorro, na academia, porque eu sei que tem gente que adora malhar ouvindo podcast, então o Hitcast é a sua pedida, sua melhor pedida para um Na set hora do maratona. almoço também, viu? Na hora do almoço é bom demais. Na hora do almoço eu não recomendo, porque você pode ter uma indigestão passando raiva com esse time. Então, use isso para, se você for malhar, para você ficar com ódio e ter uma boa performance ali na força do ódio. Então, ouça o Hitcast na academia e não ouça ele na hora do almoço. Brincadeiras à parte, o nosso podcast semana passada foi muito bom, foi muito bem recebido, né? Pelo total de 10 pessoas que ouviram. Brincadeira, agradeço a todas as pessoas que estão ouvindo, estão curtindo, compartilhando, acompanhando a gente lá no Twitter, né? No @Hitcast Brasil, não o Hitcast BR, que o Hitcast BR, infelizmente, a gente perdeu o acesso, mas @Hitcast Brasil, não esqueça de seguir, compartilhar para os amigos. E a gente agradece muito o retorno que a gente está tendo da galera aí nessa nova fase. E como o podcast ficou muito grande na semana passada, a gente quis encurtar um pouco e trazer para agora algumas coisas que a gente estava fazendo, né, nessa recapitulação da temporada. E né, não tem como falar de off-season sem a gente falar de Damian Lillard, né? Damian Lillard que pediu troca, pediu exclusivamente e unicamente Miami. E eu queria ouvir de Gabriel Barros aí, o que ele achou desse movimento, o que ele está esperando aí para esses próximos dias desenrolar, como é que ele está sentindo essa novela toda aí. é muito engraçado ver um jogador top 20 da NBA, até top 15, né? Top 10, top 15. Tem gente que bota ele no top 10, tem gente que bota ele no top 15. É muito engraçado ver um jogador desse e de troca só pro seu time. É uma sensação muito boa, cara. É muito bom ver o Damian Lillard pedir troca só para Miami. E ele mantém a sua postura. A notícia que saiu há pouco tempo do Mark J. Spears é que o Lillard não vai sair dessa postura de querer só Miami e só Miami, ele já falou, e ele continua assim, e eu acho que essa troca vai ser realizada, tá? Eu acho que é muito provável de que o Damian Lillard vá jogar em Miami na temporada que vem. Não sei quando que vai ser realizada, minha previsão inicial era de que setembro ia ser realizada a troca, até que tá assim, próximo, né? Tá chegando, né? Falta um mesinho aí para chegar a setembro praticamente.
E a gente pode ver cada vez mais o Damian Lillard com um pezinho em Miami. Legal, e isso também é um tapa na cara de quem falava, né? Ah, Miami não atrai jogadores top. Ah, porque depois que o LeBron saiu, acabou a franquia. Que esses jogadores que vocês têm não são atrativos para nenhum time. E aí a gente vê, né? Max Strus, Gabe Vincent recebendo ótimos contratos, né? E aí a gente vê também o Damian Lillard pedindo troca e pedindo exclusivamente Miami por acreditar no que é proposto por Pat Riley, por Eric Spoelstra, que é abraçado dentro da organização por Jimmy Butler e Badebayo. E aproveitando esse gancho, né, já queria trazer esse assunto para o Eduardo. E aí, Eduardo, o que você sente nesse movimento e como que a cultura fala por si só, né? Porque a gente vê muita gente falando sobre casa na praia, sobre alívio salarial, mas ninguém fala sobre o quão forte a organização Miami Heat é. Cara, eu tenho certeza que a franquia de Miami ela é muito respeitada por, assim, não vou falar todos, mas quase todos os jogadores, jornalistas, é, membros de outros staffs, né? Tipo, assim, exemplo rápido que a gente pode dar aí, a gente fala sobre o Durant quando pediu troca, ele incluiu o Miami na lista dele, o Jimmy veio para Miami, o Lillard agora, o Bradley Beal tinha Miami na lista dele, então assim, A Miami é gente pode bastante falar de, respeitado. a gente pode falar de Kyrie Irving também, Donovan Mitchell, o próprio Westbrook, anos atrás, quando o OKC falou que ia trocar ele e perguntou para ele quais destinações ele queria, né? Então, né, temos aí uma boa lista aí de jogadores que colocaram Miami aí nas suas listas, né? Então, Miami, assim, não só de jogadores, mas é um exemplo que a gente pode dar de assim, da cultura fazendo efeitos, talvez, se mostrando respeitada, né? Então, bom, eu acho que a cultura de Miami, ela é bem conhecida, bem respeitada e isso já é bem documentado já. Isso é ótimo. A gente costuma ver, né, o torcedor médio, principalmente no Twitter, né? A gente vê muito torcedor indo por alguma gama, por alguma certa gama de perfis, né? Que, mas Miami não tem assets, Miami os jogadores são limitados. E aí a gente vê esses jogadores limitados batendo no time dessa galera nos playoffs. E aí todo ano é sempre o mesmo script, né? De outubro até março, os jogadores de Miami não prestam e, tipo, de abril em diante, o que acontece com esse programa? De onde é que eles acharam esses jogadores? Eles são muito bons desenvolvendo jogadores, enfim. É sempre essa mesma novela. Sem contar no off-season, né? Que a gente escuta todo ano que eles não vão fazer nada. E eles acabam tirando o coelho da cartola e surpreendendo todo mundo. Às vezes um movimento que a gente acha que é ruim, a.k.a. A pedir gente, que no off-season, que eu achei que seria horrível e tipo, foi um puta movimento, né? a gente tem que usar mais o termo do Spoelstra, né? O Untrained Eye. A gente, Exatamente. a gente tem que, como fanbase, a gente tem que usar mais ele agora. Porque faz muito sentido. Exato. Exato. Eu tava falando sobre isso com o Greg do Five Reasons. Um abraço pro Greg, né? Que é um cara muito inteligente, assim, entende bastante sobre o jogo. O Sean Rochester também. E uma coisa que a gente estava falando que o torcedor em geral de NBA não entende é o seguinte: tem um motivo pelo qual nós somos torcedores e Sim, eles estão trabalhando no front office. sim. Então, é, por mais que a gente fique revoltado com alguma coisa, ou às vezes não acredite no potencial do movimento, o business da NBA ele é muito complexo. A gente vê, porque a gente está acostumado a ver aquilo que está sendo descrito pelo hoje, pelo Shams, e a gente acaba esquecendo sobre o que vem por trás disso. São inúmeras ligações, são inúmeras discussões internas e com outras equipes, e o pessoal não entende isso. Mano, e é por isso, e vocês dois que estão aqui comigo, vocês me conhecem bem, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo sempre em relação ao staff de Miami. Por quê? Porque os caras estão lá há 30 anos, eles têm resultado,
E assim, pô, eles têm mais informação que a gente. E se algo aconteceu ou não aconteceu, tem um motivo, tá ligado? Eu confio nos caras o suficiente pra, tipo, não ficar. Esse caso do Lillard, que a gente começou a falar, eu em nenhum momento, depois que rolou o pedido de troca, eu fiquei nem um pouco nervoso ou. Cara, eu tô bem tranquilo, tá ligado? É, eu acho que vai acontecer, a chance é alta, mas assim, se acontecer ou se não acontecer, eu tô bem tranquilo, eu acredito que tudo tem um motivo e no final do dia, acontecendo ou não, eu sei que a franquia de Miami, ela vai disputar, ela vai estar lá em cima agora, daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. Obviamente, de tempos em tempos, você tem que fazer uma mini reconstrução ou algo do tipo, mas assim, eu sou bem tranquilo em relação ao staff do Heat, ao front office e, bom, com motivo, né? Exato. Eu acho que o torcedor precisa entender isso. A partir do momento que a fanbase de Miami ali, a torcida, entender que, tipo, é uma coisa complexa, é uma coisa que requer muita discussão, as coisas vão ficar bem. Porque a gente, às vezes, os americanos, principalmente a galera do Five Reasons, falam muito disso. O pessoal, a torcida do Miami, ela é mimada. E realmente é. A gente sempre está esperando aquele coelho gigante de dentro da cartola sendo tirado de dentro da cartola e não vai acontecer sempre. Você não vai acertar um home run sempre. O Pat Riley falou sobre isso na coletiva de saída. Ele falou que quer acertar ainda quer acertar um home run, mas que tipo, tem maneiras de mexer e melhorar o time nas margens, que é realmente onde o time mais pecou durante a construção na temporada passada, porque tinha peças pontuais que não tinham naquele time, que estavam faltando e acabaram acarretando uma supercarga para o Jimmy, uma supercarga para o Ban, um ataque um pouco estático. E acontece. A questão é, a partir do momento que você entende que tudo é um processo, que você não vai chegar nas cabeças todo ano, que você não vai ganhar todo ano, que você não vai acertar um home run todo ano, as coisas melhoram. Né? Mas já aproveitando para entrar nesse gancho de off-season, né, Eduardo? A gente viu aí uma reunião aí com o Josh Richardson, para alegria de Gabriel Barros, que esse homem nem dormiu no dia que foi Aê! anunciada essa troca. Essa troca não, essa assinatura. A gente viu o Miami trazendo também um pivô interessantíssimo em Thomas Bryant, né, que tem um arsenal ofensivo um pouquinho diversificado, né, em comparação dos outros dois pivôs. A gente sofreu muito, né, com o Dedmon, com o Zeller. Viu também o Yurtseven, né, saindo. Infelizmente, não atingindo todo o potencial que ele poderia atingir por causa de lesões e também por outros fatores, né, que a gente desconhece, porque não faz sentido nenhum um cara ter voltado de uma operação, conseguido entrar em forma e não conseguir ganhar do Zeller uma vaga nos playoffs, né? E a gente também tem o Orlando Robinson ganhando uma vaga de contrato padrão, né? Uma vaga no roster, uma vaga garantida. O que você está achando aí dessa construção do roster? Primeiro, essa fase inicial. O que você viu aí que você achou interessante, que dá para chegar, que dá para fazer aí nessa primeira abordagem que teve do front office com o elenco? Cara, eu senti um pouco de quando. A mesma sensação de quando o Heat assinou com o PJ Tucker. E eu vou explicar. Foram jogadores num ótimo valor, sabe? Eu não esperava nem o Thomas Bryant, nem o Josh Richardson, pelo mínimo. E eu acho que assim, eu fiquei até mais animado com o Bryant, porque a gente passou muita raiva com o Cold Zeller e com o Dedmon, né? E o Bryant é um cara que, assim, ele tem problemas com lesão, mas se ele conseguir ficar saudável, ele é um cara que vai ajudar a gente bastante. Não é tão bom defensor, na verdade, ele é até, assim, vamos dizer, fraco, mas no ataque ele arremessa bem para três, ele dentro do garrafão é bom, ele mais atlético do que o que a gente teve antes. Então, assim, eu acho que é uma ótima contratação e ele vai ajudar bastante ficando saudável. O Josh Richardson, assim, o Barros vai falar melhor aí, que ele é fã do cara, mas assim, é um cara que eu não vou exagerar e falar igual alguns torcedores estão falando, ah, ele é melhor que o Struz. Não, existe um motivo para ele ganhar o mínimo e o Struz ganhar 16 milhões. Mas eu acho que ele vai ser muito, muito, muito importante. É um cara que
tá ali é o fit perfeito, né? O cara que defende e arremessa bem para três, que a gente talvez precisou, principalmente no tamanho dele, né? E a gente não tinha tanto ano passado. Eu acho que ele vai ser muito útil. É uma evolução significativa em relação, por exemplo, ao Oladipo. É um cara que talvez em Miami ele seja potencializado. Então, assim, eu fiquei bem feliz com as duas contratações, com a renovação do Kevin Love também. Então, eu fiquei bem feliz com esses movimentos aí. Então, Jay Rich, né, é um cara que eu gostava muito. Não era um cara que eu esperava que fosse ser uma estrela ou algo do tipo, mas eu esperava um salto produtivo dele, que realmente ele teve, mas acabou ficando um pouquinho aquém e acabou sendo pedido na troca do Jimmy Butler. E você não mantém Josh Richardson para não ter o Jimmy Butler, né? Então, é um cara que eu acho interessante. O meu Deus, o Thomas Bryant é interessante para mim, mas ainda é incógnita, porque assim, quando jogou no Lakers foi um fenômeno, assim, os minutos dele substituindo o Anthony Davis naquele período que ele teve machucado, e ele ganhou minutos de titular, jogou muito, foi bem dominante mesmo, reboteando, arremessando extremamente bem, mas a saúde preocupa, é uma incógnita de como ele vai ser encaixado nesse sistema do Miami. Para mim, a melhor assinatura assim, de todas, pelo menos do meu ponto de vista, foi ter o Kevin Love de volta. Além de ser um jogador que ainda tem alguma coisa no tanque, é um veterano excepcional e deu para ver o quão bem ele se encaixou nesse papel, né, de ser um dos líderes vocais do time, ser um veterano que traz essa experiência de título, né? Porque o Kevin Love, né, como a gente sabe, foi bem importante naquele título de 2016 do Cleveland Cavaliers. Era uma estrela, né? Então, é alguém que eu acho que faz muita falta de ter no vestiário, principalmente com um elenco bem misto, né? Com jogadores experientes, jogadores nem tanto assim, alguns jovens. Então, faz muito bem ter ele. E por agora, né, enquanto a gente não vê se desenrolar da situação no Lillard, eu gosto muito, né? Mas aí, já aproveitando essa situação Lillard e todo esse desenrolar, a gente também entra num momento ali de colocar o Tyler Hero no relógio, né, Barros? Porque o Tyler Hero, como a gente sabe, tem muitas chances de ser trocado. Inclusive, ele já chegou a tirar que ele era um guarde de Miami lá do Twitter, do Instagram. Já teve alguns posts polêmicos. Já saíram rumores sobre a relação dele com Miami tá um pouco estremecida. A torcida é bem dividida em relação a ele, principalmente eu, que não morro de amores pelo Tyler Hero. Entendo que ele é um bom jogador, mas não acho que ele deva fazer parte desse elenco esse ano, principalmente com chances de brigar de novo nas cabeças, tendo Damian Lillard. Acho que não faz necessidade. Mas eu queria saber de você, né, Barros? O que você está sentindo nessa situação do Tyler Hero? Como que isso vai se desenrolar aí pelos próximos dias ou talvez meses, né? Porque você previu que essa troca aconteceria em setembro. Fala aí pra gente. Pô, o amigo do Austin, lá, o Jeff Trilly, o Tyler Hero, virou amigo do Austin, né? São Agora parças agora. Não, agora que ele tá saindo, o Jeff Trilly tá lá enchendo a bola dele, né? Só falta você. O primeiro hater do Tyler Hero já foi convertido. Agora só falta você, hein, Wesley? Eu só sou o maior hater de Tyler Hero da história, cara. Então, a gente Onde vai é que ele tiver, eu vou ser hater dele. Quando ele estiver em Brooklyn, eu vou convencer você de gostar dele. Aí já não tem mais o contrato dele atrapalhando o nosso salary cap, né? Então... não tem ele jogando no nosso time, fica muito mais fácil, né? Sim, ele é divertido de ver jogar. O problema Hero, quando ele tá no seu time. O Tyler Hero, mas é isso que eu ia falar. O Tyler Hero deve ser muito bom de ver. Porque assim, ele é um cara que vende camisa pra caramba na NBA. A gente não tinha noção disso até sair as vendas. E lá na Europa ele vende camisa pra caramba. E assim,
deve ser uma maravilha, né? Ter um jogador, não ter esse jogador no seu time, tipo, gostar dele, porque é igual o Kim Thomas, cara. O Kim Thomas do Brooklyn Nets. Eu amo o Kim Thomas, é meu peladeiro favorito, mas eu odiaria ter ele no meu time. Odiaria. O Cam Thomas é o único cara que consegue fazer 40 pontos em 3 jogos seguidos e tomar banco no jogo seguinte. É, é bizarro. É o fenômeno, cara. Eu tô ansioso para ver o experimento Tyler Hero e Ken Thomas juntos numa quadra de basquete. Eu tô para viver esse momento. Eu quero. Nossa, eu tô torcendo para que o Tyler Hero vá para Brooklyn e aí fique 300 jogadores fora da rotação, né, deles, e eles tenham que jogar com Tyler Hero e Cam Thomas de titular. Vai precisar de 3 bolas em quadra, né? O jogo vai acabar 212 a 198 pro outro time. O Tyler Hero faz 40, o Cam Thomas faz 40 e o resto do time nem toca na bola. E o Nets perde por 40 também. Não, mas falando daí, agora... Barros, o que falando você tá sério sentindo agora aí desse movimento? Não, falando sério agora, eu acho que é o movimento certo a se fazer. Acho que, assim, eu gosto do Tyler, eu acho que ele tem um potencial grande ainda. Eu acho que ele pode se tornar um jogador bom. Ele não é igual o Cam Thomas, por exemplo, que ele tem uma visão de jogo até decente. O Cam Thomas, ele é scorer, né? O Tyler Hero é scorer, mas ele pelo menos tem um playmakingzinho ali bom. Então eu acho que mesmo ele tem um potencial assim muito bom, só que ele não se encaixa no time no sentido de o time precisa ganhar agora. Então a gente precisa fazer movimentos para ganhar agora. Eu acho que ele tem um futuro muito grande na liga. Eu quero que ele seja trocado pelo Lillard, né? Eu quero que ele seja trocado pelo time, pelo jogador certo. Eu não quero que ele seja trocado, que a gente troque ele pelo OG Anunoby, por exemplo, mas pelo Damian Lillard ou por uma outra estrela. Mandar ele, mais umas picks, mais algumas outras coisas, eu acho que faz sentido pra gente nesse momento. E não tem como você negar um cara, assim, não tem como você negar trocar um cara que não tá na linha de título do seu time. O Tyler Hero é pro futuro. A gente precisa ganhar agora. A gente tem uma janela de 2, 3 anos e a gente precisa maximizar o time ao redor do Jimmy Butler e do Adebayo também, né? Mas muito por conta do Jimmy Butler, porque o Adebayo já é mais jovem, então tem mais uma janela maior. Mas em relação ao Jimmy Butler, a gente tem que maximizar o time agora. Então eu espero que ele seja muito feliz em qualquer lugar que ele for, seja Portland, seja Brooklyn, seja San Antonio, seja qualquer outro time que quiser trocar por ele nesse momento. Mas a gente precisa 100% que o time seja o time ideal para a gente ganhar um título. A gente chegou tão próximo, sem o Tyler Hero, a gente chegou tão próximo de ganhar um título na temporada passada, que a gente tem uma chance real, principalmente se o Lillard vier nessa off-season agora. Boa. Eu, né, vejo essa questão de mover o Hero mais clara esse ano do que das outras vezes. E a gente tem que esclarecer também, né, alguns mitos, né, porque, tipo, a galera acha que, não trocou o Harden, não trocou pelo Harden por causa de Tyler Hero, não trocou pelo Mitchell por causa de Tyler Hero, não trocou pelo Durant por causa de Tyler Hero, e isso não aconteceu, cara, né? A gente tem fontes confiáveis aí dizendo que, tipo, a primeira vez, ou no máximo a segunda, que Tyler Hero teve na mesa de trocas foi agora nessa questão do Damian Lillard e talvez pelo Kevin Durant, né? Que acabou indo para Phoenix com um pacote infinitamente melhor do que qualquer pacote que Miami poderia oferecer. Para a gente ter o Kevin Durant, por exemplo, a gente precisaria de ter aquilo que o Damian Lillard nos presenciou, né? Que foi a sua decisão de não querer nenhum outro time. Então, assim, fica muito claro. O Tyler Hero é um jogador de 23 anos ainda. As pessoas esquecem disso, né? Quando vão criticar. Até eu. Para complementar, porque eu vi que o Wesley mutou o microfone, mas para complementar, o Hero
o Hero, cara, Cara, ele é um eu cara não que... tinha visto que eu tinha mutado o microfone. Você mutou o microfone, e aí, deixa eu complementar, já que já parou. As pessoas falam que o pacote do Miami Heat, ele é ruim, que ninguém quer o Hero. E é mentira, cara. O Hero é um jogador de 23 anos, como você estava começando a dizer. O Hero é um cara de 23 anos que acabou de ganhar um sexto homem da temporada e também ele tem 2 temporadas seguidas de mais de 20 pontos por jogo. Por mais que a defesa deixe a desejar, ele ainda assim não é um defensor completamente horroroso que, pô, não dá pra ficar com ele em quadra. Senão ele não jogaria. Mesmo fazendo 20 pontos, ele não jogaria, como é o caso do Cam Thomas. Então, ele é um jogador que ele é colocado num sistema, ele funciona no sistema que ele é colocado. Por mais que ele precise da bola na mão, ele sabe jogar fora da bola, ele não tem problema em jogar fora da bola, não tem essas coisas todas. E ele não defende muito bem, mas ele não é completamente nulo na defesa. Ele tem qualidades defensivas. Ele não é zero na defesa, não sabe fazer nada na defesa. Ele tem defeitos e tem qualidades. Os defeitos dele são maiores que a qualidade? Sim, mas ele tem qualidade. E o pacote Tyler Hero não é ruim para nenhum time. Nenhum time. Depende muito do time que vai querer ele e do time que vai trocar por ele. Cara, pra gente encerrar essa parte do Hero, eu vou falar. Lembra quando o Bam era considerado por alguns um contrato ruim? Isso não tem muito tempo. Eu acho que isso vai acontecer, talvez não em tão grande escala, porque hoje o Bam pode ser considerado um dos melhores contratos da liga, mas eu acho que o contrato do Tyler, talvez em uma ou duas off-seasons, ele nem seja considerado ruim, igual é pela maioria das pessoas hoje. Você vê o Jaylen Brown, por exemplo, que é um jogador muito superior ao Hero, mas ele ganhou um contrato de 60 milhões. E vários outros jogadores também vão ganhar. O contrato do Tyler é de 30. É alto hoje, mas eu acho que, assim, daqui uma, duas temporadas, talvez ele nem seja tão alto mais. E o Hero é Se um a cara que gente, se a gente tá for melhorando parar para todo ano ver, também. se a gente for parar para ver, Eduardo, pelo andar do salary cap, né, que eu queria que o Luiz estivesse aqui hoje, infelizmente o Luiz não tá para poder nos ambientar com isso. Mas olhando pelo andar do salary cap, ano que vem já o Tyler Hero já vai estar bastante barato. É porque a gente vê muito pelo dinheiro e não vê pela porcentagem do salary cap, né? Mas, assim, pelo andar da carruagem, e a gente sabendo que o Hero com espaço de tempo, e assim, a gente tem a gente, enquanto torcedor, tem essa percepção sobre o Hero não ser um jogador muito bom, mas a partir do momento que ele sair de Miami e que ele for para um time onde é que ele tem espaço, que ele não tenha nada a ver mais com o Miami, ele vai virar um super jogador. A mídia vai fazer dele um super jogador. Porque o Hero, ele tem o pacote todo que a mídia adora. Ele é um cara de 20 pontos por jogo, ele é popular fora de uma quadra de basquete. Então, assim, é muito fácil gostar de Tyler Hero. Então, a partir do momento que ele sair do time que é o mais odiado da liga, a gente pode falar isso com propriedade, né? Que, assim, isso vem desde quando o Pat Riley largou o Knicks, que tinha vindo de uma final de NBA para vir para Miami. Então, assim, é algo que é histórico, né? A gente entende o que acontece. E a gente sabe que os jogadores de Miami não recebem o amor, o devido amor, né? Que mereceriam e que merecem, né? Por causa de estar em Miami. Bandebaio, por exemplo, é um jogador top 20 da NBA, né? Talvez top 15. Pode brigar ali para ter um caso ali entre os 15 ali, 20, talvez, ou 20 é garantido, mas 15 um pouquinho mais de ginástica mental. Mas, assim, é um jogador excepcional que não tem o devido respeito. A gente vê ele sendo comparado com o Nicholas Claxton, com o Jarrett Allen, com o DeAndre Ayton. Enfim, a gente vê ele sendo com o Jaren Jackson Jr., que é um jogador que eu adoro o Jaren Jackson Jr. Mas Bandebaio é um jogador muito melhor que o Jaren Jackson Jr., sabe? É um jogador que faz muito mais que o Jaren Jackson Jr. Qual foi o jogo que a gente viu o Adebayo ser tirado num jogo por causa de esquema? A gente nunca viu isso acontecer. O Adebayo é um dos jogadores mais duráveis da liga e um dos mais fáceis de se gostar também, muito carismático e não tem o respeito que deveria. Então, assim, o Tyler Hill, quando ele sair de Miami e for para um time melhor, cara, esquece. Um time melhor não, né? For para um time que ele tem espaço de poder fazer o que ele sabe fazer, que é pontuar e ter
uma exposição, e o Nets é um time perfeito para isso, que é um time extremamente divertido de ver, Tyler Hero vai ser amado tal qual o Austin Reeves está tendo em Los Angeles, por exemplo. Eu concordo, e só para a gente trazer um outro ponto, é que, por exemplo, a gente estava falando do contrato, o Edu falou do contrato, o Desmond Bane na sua off-season, ele aceitou um contrato de 207 milhões por 5 anos, é uma média de 30, 40 milhões por ano, sabe? E é um contrato que até talvez seja merecido, o Desmond Bane é muito bom, inclusive, não quero nem trazer um ponto esse ponto aí, mas é um contrato que é completamente maior do que o Tyler Hero, é praticamente 13 milhões a mais que o Tyler Hero. Então, o contrato dele é ruim, entre aspas, até certo ponto. Se você for contar que outros jogadores assinaram extensão que produzem praticamente a mesma coisa que ele, e recebem mais, é um contrato que acaba sendo barganha, daqui a alguns anos vai acabar sendo barganha, entendeu? Então, é um pouco complicado, um pouco complexo para a gente falar assim, jogadores que produzem no mesmo nível que ele, porque assim, o Tyler Hero, ele tá numa posição muito diferente que a maioria dos jogadores. Tipo, um Desmond Bane, ou deixa eu ver, um Ken Johnson, por exemplo. Porque esses jogadores, o Ken Johnson, o Desmond Bane, são jogadores que produzem muito para o time deles sem serem, por exemplo, a primeira opção ofensiva do time. Assim como o Tyler Hero é. Por exemplo, o Tyler Hero é um dos 2 jogadores com mais toques na bola no Miami Heat. É um dos jogadores que mais tem arremessos no time. Quer dizer, ele lidera o time em arremessos, né? É um dos jogadores que mais fazem drives, enfim. Ele tem muita bola na mão. E ele não produz de acordo com o nível de um cara que tem esse tanto de tempo a bola na mão. E esses outros 2 jogadores, por exemplo, que eu citei, o Ken Johnson e o Desmond Bane, são, na pior das hipóteses, a terceira opção dos seus times e produzem muito mais que o Tyler Hero. Eu sou contra um jogador aceitar dinheiro? Não. Extremamente não. O cara é trabalhador como qualquer outro. Se está sendo oferecido dinheiro, pega. Sabe? É uma coisa que a gente tem que entender. Acontece. O cara recebeu aquele dinheiro por algum motivo. Se alguém viu alguma coisa nele, vai pagar. E pagaram. Eu concordo? Não. Mas a gente também não pode cair no erro de fazer um malabarismo para confirmar que, tipo, o contrato dele vai ser uma barganha daqui a um tempo, concordo. Mas, tipo, a gente não consegue colocar alguns jogadores nessa mesma conversa, porque alguns desses jogadores não têm tanta mordomia assim como o Tyler Hero tem, entendeu? Mas, assim, concordo com a maioria da sua opinião, Barros. Concordo também com o que o Edu falou. E, assim, acho que a gente precisa... A gente vai ter um choque de realidade com o Tyler Hero, acho que a gente já teve sobre a Hero dependência, né? Porque tinha uma parte da torcida que achava que esse time era extremamente dependente do Tyler. Pode ter feito falta nas finais, assim como o Edu falou no outro episódio, mas não é um determinante para o sucesso desse time. A gente consegue ser bem sucedido sem ele, até porque um time que sabe o seu papel, cada um sabe o seu papel e as coisas funcionam, consegue suprir a falta de um jogador como o Tyler Hero, né? Mas aproveitando, né, e falando sobre jogadores de Miami, falando sobre off-season, a gente teve o draft da NBA, né? E Miami, na 18ª escolha, pegou ele, o Jimmy Mesero, como está sendo dito lá fora, Jaime Hackers Jr., na 18ª escolha, né? É um ala, um guarde, um ala de UCLA, né? Tem seus 22 anos já, é considerado, entre aspas, velho, mas é um jogador pronto. E que, assim, né? Já trazendo para esse gancho aí, já veio bem para a Summer League aí. Teve um começo de jogo um pouco mais difícil, mas
mostrou algumas coisas interessantes aí. Eu queria saber, né, Barros, que a gente estava cobrindo a noite do draft, o que você achou do movimento, o que você espera aí nos próximos meses, caso ele não esteja envolvido, né, na troca de Damian Lillard. Eu vou responder essa pergunta e já vou passar uma outra pro Edu, inclusive. Eu achei que foi certo o movimento do Miami Heat. Foi aquilo que a gente esperava, que era pegar um cara que estava pronto, entre aspas, né, pronto para produzir no nível da NBA. É um cara que passou 4 anos no college, é um cara que faz o sistema do Miami, é um cara que vem para ser meio que um substituto do Struz, né? A gente é um cara que vai se desenvolver um pouco mais aqui em Miami. Se não for trocado, isso aí vai para outro assunto, mas se ele continuar em Miami, ele deve ser modelado do mesmo nível que o Struz foi. Só que ele é um pouco mais... tem mais habilidade que o Struz, por exemplo. Ele é um cara que é mais paciente, que ele gosta do Jimmy Butler, então o jogo dele é todo modelado no estilo de jogo do Jimmy, de cavar falta, de infiltrar e usar o trabalho de pés. Ele tem um trabalho de pés muito bom, e isso é uma coisa que chamou a atenção do front office de Miami. Ninguém aqui, acho que ninguém da torcida está esperando que ele seja o novo Ray Allen. Vamos colocar aí um cara que é chutador. O novo Ray Allen. É um cara que vai ser trabalhado, vai ter toda essa questão de não, a gente vai trabalhar ele, a gente vai colocar ele para uma dieta, a gente vai colocar ele para arremessar de 3, ele não vai chamar muito jogo, ele vai jogar ali atrás do Duncan Robinson ou então do Caleb Martin, ele não vai ser um cara que vai ser exposto muito no primeiro ano da liga, a gente vai deixar ele maturando para desenvolver ele mais para frente, mais para daqui a 1 ou 2 temporadas. E é uma escolha que faz sentido em Miami. É uma escolha que foi o que o front office pensou. E aí eu já passo a pergunta para o Edu. Você escolheria o Jaime? Você mudaria essa escolha? Escolheria outro jogador? O que você achou dessa escolha também? Cara, sobre escolhas de draft, eu aprendi tem um tempinho a só aceitar, tá ligado? Os caras têm, de novo, os caras têm muito mais informação do que eu. Quando rolou a pick do Winslow, eu gostava do Winslow, eu gostava do Booker também, gostava do Miles Turner, odiava o Kaminsky, mas eu gostava, não gostava do Stanley Johnson, mas gostava do Winslow. Então, tipo, errei no Winslow. Aí quando veio o Bam, eu preferi o John Collins. Quando veio o Hero, eu preferia quase qualquer outro jogador. Então, tipo assim. Segundo o Boiara, o favorito do Hit Twitter. Então, o Sekou era o cara que eu gostava muito, realmente. Eu nem lembrava mais. Ele, o Kevin Porter. Então, assim, escolhas de draft, eu aprendi a aceitar. O Nikola Jovic, eu, por exemplo, nem conhecia. Nem procurei sobre ele antes do draft. O Jaime eu já conhecia, achava inclusive que era um jogador interessante, mas não procurei muito também. Eu estava um pouco cansado de NBA, o Heat chegou nas finais, o draft foi uma semana depois, eu estava saturado, então eu não procurei muito, eu não conhecia todos os jogadores. Depois de ver a Summer League, eu achei um bom jogador, eu gostei do que eu vi dele. É um jogador mais pronto também, mais experiente, então assim, é uma escolha que fez sentido para mim. É um jogador que o front office de Portland gosta, pelo que a gente já escutou, então é outro ponto positivo. Então, assim, se fosse para fazer a pick de novo, pelo tanto de informações que a gente tem agora, eu faria de novo a mesma escolha. Eu gostei do que eu vi até agora e gostei dos outros pontos que a gente tem sobre ele. Eu, particularmente, gostei muito da escolha do Jaime, por ser um jogador pronto. A gente tinha jogadores interessantes ali. A gente tinha o Jet Howard, que foi para Orlando, saiu um pouco mais cedo. Tinha Cubby Buffkin, que saiu para Atlanta mais cedo. A gente tinha o Leonard Miller, que era extremamente cru, mas é um jogador que tipo,
você compra baixo nele, mas pode ter uma alta recompensa nele a partir do momento que ele fique pronto. Mas a gente tem que entender que Miami também não é um time que vai ficar, né, pronto, não vai ter paciência para esperar um jogador ficar pronto. A gente viu aí o Pat Riley, principalmente dizendo na coletiva de saída, né, da temporada, que não queria passar por outra pausa. Então isso significa, né, desenvolver jogadores, ter aquele tempo de transição com jogadores não tão bons, né? Então já deu o tom sobre o que Miami procuraria no draft. Então o Jaime foi um jogador o mais completo, o mais pronto assim da classe, pela combinação de QI, pela combinação de maturidade que Miami podia encontrar. A gente ouviu muito a galera falando sobre o Chris Murray também, né? Que é irmão do Keegan Murray. Mas é um jogador que eu não sei se valia a aposta. E, assim, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, observando o trabalho do Adam Simon, é o seguinte: a gente não pode duvidar dele, porque se ele consegue achar ouro na G-League, ele consegue fazer qualquer coisa dentro do primeiro round. E por mais que a gente saiba que Miami não teve escolhas tão boas assim no draft, né? Principalmente no primeiro round, depois ali do Wade e talvez do Adebayo, a gente ainda consegue ver que o balanço é positivo, né? E assim, o Jaime vai ajudar muito de imediato. É um jogador que já está com o corpo pronto para jogar na NBA, embora a gente ache que não, mas ele já dá para ver que ele é um jogador muito diferente dos demais. E já é um jogador melhor que o Struz, né? Que poderia estar em um time aí ainda nessa temporada. Calma aí. Mas aí... Oi? Ele é melhor do que o Struz? Com certeza, cara. Com certeza. Calma. Eu posso estar muito hype nele, mas, tipo, eu gosto muito do que o Jaime traz, além do fato de que ele é um defensor melhor que o Struz. Ele é um ótimo bom defensor. Tipo, É um bom defensor, galera... ele é um jogador mais alto, ele é um cara mais completo, mas melhor eu não acho. Eu acho que é melhor porque, assim, uma coisa que chamou a atenção de todo mundo que estava cobrindo o draft, principalmente de mim, que eu tinha ele em terceiro no board, por exemplo. O jogador o que mais me chamou a atenção nele foi a facilidade de fazer o jogo chegar até ele. E não são muitos novatos nessa classe que tem isso. Ele é um jogador que tem uma paciência muito grande. Ele toma decisões certas na maioria do tempo. Você viu o primeiro jogo da G-League junto comigo, da G-League não, da Summer League junto comigo, e você ficou abismado com a mesma coisa que eu, que foi, tipo, a paciência dele para tomar as decisões certas na maioria das vezes. E até os arremessos ruins que ele teve no primeiro quarto contra o Lakers eram arremessos bons, sabe? Tipo, não foi uma seleção de arremessos ruins. E o Struz tinha muito daquilo, né? Tipo, ele chutou, a bola caiu, a segunda já era um arremesso ruim e ele arremessava também, sabe? Não tinha aquela questão do passe extra, ou às vezes de buscar um drive. E o Jaime tem tudo isso. E o jogo de mid-range do Jaime me mostra uma coisa interessante. É um jogador que, por mais que talvez ele seja usado como um arremessador estacionário nesse primeiro momento, fica ali no corner ou algo do tipo, é um jogador que você vai pegar ele e você sabe que, tipo, tem um passe, ali dentro daquele conjunto de habilidades dele, tem um passe que você pode até não estar esperando, tem um arremesso de meia distância. E então, assim, são essas coisas que me trazem mais essa crença de que, tipo, olha, ele pode ser melhor do que o Struz agora, sabe? É um jogador pronto, vai te dar algo agora. Eu acho que o piso dele é alto e o teto é um pouco mais baixo, mas não necessariamente isso é ruim. Eu acho que ele vai ser um jogador bom na NBA, vai ser um cara que vai ter uma vida longa na NBA. Eu gosto dele também. Sim. E falando, né, já sobre Summer League, falando sobre desenvolvimento, né?
falar do meu filhinho, né? Do meu filhinho, Nikola Jovic, né? Que também teve uma Summer League incrível. Passou aí esse último ano fazendo o dever de casa, né? Que era um garoto do ensino médio ainda, estava fazendo trabalho de escola, estava fazendo maquete ainda, Nikola Jovic. E teve uma ótima Summer League. E aí, Barros, o que você achou de Nikola Jovic? O que você viu dele? Que você acha que pode ser trazido para o time principal? Será que ele vai estar ali entre os 10, 9 que geralmente correm na temporada? O que você espera aí? É muito difícil de você cravar isso, né? Mas dá para ver que ele teve uma evolução muito grande, tanto no jogo, né, no basquete mesmo, quanto fisicamente. Ele tá bem mais forte, acho que deu para perceber. Só de você olhar para ele você já consegue perceber, mas você vendo ele jogar, você já consegue ver que ele tá bem mais forte, ele tá conseguindo cavar mais falta, ele tá conseguindo absorver mais contato e não perdendo a bola quando vai subir para a cesta ou então qualquer outra coisa do tipo. Nos rebotes, claro. É um reboteiro incrível. E uma coisa que eu achei muito legal é que o Miami está envolvendo ele até mesmo em ações fora da bola. Então ele está pegando screens ali, como aquelas pin downs, né, que é meio que você pega a parede na zona morta e vai subindo, contornando a linha de 3 pontos, pegando as piques. Ele estava sendo usado nessas ações aí, né, ofensivas, e também ele estava sendo utilizado como ball handler nas screens, nas piques na bola, né, nas ações de pick and roll, pick and pop na bola. Ele estava sendo ball handler, ele estava sendo o armador nesse caso. Então, são ações que mostram que o Miami confia bastante nele, confia bastante no potencial dele, sabe o que ele pode oferecer e continua colocando ele para ter essas ações. Uma coisa que chama atenção também é que ele vai para a Copa do Mundo, né? Vai jogar no Mundial. Ele saiu da Summer League mais cedo, antes, não jogou os 2 últimos jogos, para jogar o Mundial pela seleção da Sérvia. E isso é uma coisa muito boa, né? Se ele continuar no time, a gente também tem que avisar o pessoal que ele pode ser trocado na troca do Damian Lillard, ou ele pode ficar. Mas a gente tem que tratar ele como jogador do time atualmente, né? A gente tem que tratar ele como jogador do Miami Heat. E vai ser muito bom para ele, para a carreira dele, para o resto da carreira dele, ter essa experiência na Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai levar grandes jogadores para Filipinas, Indonésia, onde vai acontecer a Copa do Mundo, né? Vai levar muitos jogadores experientes no basquete FIBA, experientes no basquete europeu, que sabem jogar o jogo de basquete e sabem como manipular defesas, sabem como passar essas informações adiante. Eu queria muito, mas muito, que ele pudesse jogar com o Jokic e com o Micic na Sérvia, né? Mas os dois, infelizmente, não vão jogar. O Jokic, que é o MVP, todo mundo conhece o Jokic, mas o Vasilij Micic, ele é um armador sérvio. Ele estava no Anadolu Efes, lá da Turquia, e ele atualmente assinou com um contrato com o Oklahoma City Thunder. Então ele não vai ter a presença desses caras lá. Mas ainda assim, ele vai ter grandes jogadores para aprender na seleção da Sérvia, tá? Então são bons mentores para ele. Acho que ele vai ter o Bogdanovic, né? Eu posso citar o Bogdanovic do Atlanta Hawks, né? E ele vai ter outros, o Yaramaz, que é um armador também sérvio, que é muito bom. Você tem até mesmo o Pokusevski, nem tanto, né? Que eu não posso falar do Pokusevski, mas o Marinkovic, Guduric, esses caras todos são muito bons. O Avramovic, que é o armador do Partizan também, são caras experientes e caras que vão ensinar para o Jovic o caminho, como jogar basquetebol do jeito certo. E ele precisa muito disso, dessa experiência,
e de jogar contra defesas muito fortes também, né? Porque geralmente quem sai do basquete FIBA já sai com uma grande bagagem, né? Uma grande bagagem. Você vê o Adebayo jogou as Olimpíadas e conseguiu uma grande bagagem para depois jogar muito bem aqui na NBA. Exato. E uma coisa que eu achei interessante pelo Caron Butler, né, nessa Summer League, foi tratar o Jovic como aquilo que ele realmente é, que é um wing gigante. O Spoelstra, nesse primeiro contato com o Jovic, usou ele muito de small center, e eu não gostei, porque tirou muito do que o skill set do Jovic oferece. Ele é muito mais que um screener, ele é muito mais que um reboteiro e um energy guy, talvez, porque eu acho que às vezes era isso que o Spoelstra estava esperando ali nesses minutos sem o Ban. Acabou jogando alguns minutos com o Jimmy, com o Ban também, mas era sempre ele mais envolvido nas ações como um small center do que um ala, um wing. Então, assim, gostei muito dessa abordagem do Caron Butler, e ele tá aprendendo um cara excelente. O Caron Butler era um ala incrível, né, que trazia muita versatilidade na hora de pontuar, tinha esse feeling muito bom, e o Jovic, a gente vê muitas similaridades do jogo do Caron Butler com o que o Jovic trouxe, né? Mas de uma abordagem mais incisiva, até porque o Jovic tá um jogador assim, e ele tá que tá, né? Ele tá demais, assim, dessa Summer League, e eu agora, vendo ele no Mundial, acho que ele vai render muito, principalmente porque ele não pôde jogar o Eurobasket, né? Porque Miami não autorizou na época, e assim como você falou, por mais que a gente tenha a noção que ele pode ser envolvido na trade com o Damian Lillard, ainda é um jogador de Miami, e a gente tem que falar bem e ver o que ele tem trazido de bom, porque se ele ficar, é um jogador que vai ajudar muito. E eu espero que fique, né? Porque Pat Riley já deixou muito claro que quer aposentar a camisa 5. Então, eu acredito no que está sendo dito e no potencial que ele tem ali para poder alcançar esse objetivo aí. E se eu não me engano, o Pat Riley falou que queria aposentar a camisa 13 também do Adebayo. E eu não sei se ele falou da 14 do Tyler Hero, mas ele não falou. Quando ele fala que ele quer aposentar a camisa de um jogador, é porque ele realmente acredita muito no potencial, que acha que o cara vai ser um gênio, né? E a gente sabe como é que o potencial que o Jovic tem. Eu acho que quem viu a Summer League, quem vai assistir a Copa do Mundo, né? Que eu acho que é muito legal de se assistir basquete FIBA, mas tem gente que não assiste. Mas quem vai assistir a Copa do Mundo vai ver, vai perceber que o Jovic tem um potencial muito grande. E só fica essa questão da experiência. Eu acho que vai ser muito bom para ele. Exato. Vai ser vai agregar muito, e vai ser algo que vai trazer a bagagem, até porque, cara, eu falo, fora da NBA, nós dois acompanhamos muito basquete europeu, né? E a gente esquece o quão bons os armadores europeus são. A gente tem um exemplo não europeu, que é o Campasso, mas a gente tem, por exemplo, o Milos Teodosic, Costas Loucas. Enfim, uma gama gigante de armadores excelentes que assim, se tivessem na NBA e fossem valorizados, o próprio Luka, que veio de uma escola muito forte dentro do Real Madrid, né, que teve Sérgio Lu, teve o próprio Campasso e teve outros jogadores também. O Chacho Rodrigues, que até esses dois ganharam o título da Euroliga, da última Euroliga pelo Real Madrid, né? Tipo, foram eles que foram responsáveis por ganhar o jogo. Exato. Então, assim, são jogadores que têm muita habilidade, poderiam estar na NBA, infelizmente não estão, por inúmeras questões, mas a gente sabe que são jogadores de elite, são jogadores extremamente acima da média, né? Mas fechando esse tópico, né, do Jovic na Summer League, na Copa, agora a gente tem aquele momento, né, das perguntas. O Eduardo teve que dar uma saidinha, né? Ele não tá
não tá aí, mas vamos às perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui do @Diego Mateus DES. Dwayne Wade ou Badebaio? Quem é o mais desrespeitado na liga? Dwayne Wade. Acho que comparar ele com James Harden, comparar ele com Allen Iverson, o pessoal tá perdendo a cabeça com isso. Com Paul Pierce? Mas Paul Pierce, só o Paul Pierce compara ele mesmo consigo, né? Tipo, só o Paul Pierce acha que ele é melhor que o Dwayne Wade. O resto do mundo todo sabe que não é. Dwayne Wade, cara, é um cara que as pessoas não sabem como medir a grandeza dele justamente por causa daquele período do Big Three. E as pessoas que viram o Dwayne Wade no Big Three não viram o quão bom ele era sozinho. E não entendem o porquê dos times dele não terem sido tão bons também depois de 2006 ali, que foi quando ele ganhou o título. Então, assim, eu acho que as pessoas, ou elas se fazem, ou elas são burras mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. O que mais temos aqui? O Diego ele tá bem, né? Ele tá bem aqui engajado. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Badebaio já é top 3 pivôs da liga ou não? Isso é uma pergunta idiota, uma pergunta óbvia, rasa, mas Badebaio é um top 3 da liga hoje da posição, isso é inquestionável. É Embiid, Jokic, ele não tem o que falar. É um cara assim, excepcional. É porque acho que ele disputa mais com o Karl Anthony Towns, né? E mesmo assim, pô, a gente já viu o que o Karl Anthony Towns é nos playoffs. Então, e Gobert também nem adianta, nem precisa coisa. Eu tô tentando pensar em outro pivô. Sabonis também é outro. A gente tem Sabonis, a gente tem Jaren Jackson Jr., a gente tem DeAndre Ayton, enfim, são jogadores assim, são bons jogadores, mas não estão nessa conversa. Bem provavelmente não mesmo. Acho que é isso mesmo. O Badebaio é top 3 mesmo. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. A gente tem pergunta do Lucas Eleutério também. Era isso que eu ia falar mesmo, do Lucas. Você quer ler a pergunta? Pode ler. Não, pode ler, vai. Lucas Eleutério, @Eleutério Lucas, perguntou: concordam com o último Power Ranking da ESPN? Eu não levo a sério os Power Rankings que fazem. E eu vou explicar o porquê. Miami é um time que nunca vai ser posto como contender ou como uma força a ser temida dentro da liga, porque o time não joga um basquete midiático. É um basquete feio, é um basquete físico, é um basquete nada estético. Então, esse time não vai chamar atenção. É um time que vai brigar todo ano, mas não é um time que chama atenção pela plasticidade, pelos highlights que aparecem no Sport Center. Não, é um time que vai sempre brigar ali, porque tem que brigar. É a natureza competitiva dos caras. Jimmy Butler, o basquete dele assim, para mim é um prazer de ver, mas para o torcedor médio é um basquete chato de assistir. Badebaio idem. Então, assim, as pessoas não entendem o quão bom esses caras são, ou o quão incrível que eles fazem, é o que eles fazem. É que eu tô vendo aqui o Power Rank da ESPN, eu não achei tão ruim assim não, cara. Assim, tem o Nuggets em primeiro, o Bucks em segundo, Celtics em terceiro, Suns em quarto e Heat o quinto. Assim, os 4 primeiros é até tranquilo de colocar na frente, por mais que a gente tenha chegado na final de conferência, nas finais da NBA, na real. Eu não acho que seja tão ridículo assim colocar na frente, não. Mas é que a gente sabe que quem provavelmente vai ganhar o leste de novo. Infelizmente o Heat pode estar abaixo desse Power Ranking, coisa do tipo, mas chega na hora do vamos ver, a gente já ganhou do Bucks, a gente já ganhou do Celtics, como eles também já ganharam da gente. O Bucks já ganhou do Miami Heat, o Bucks já ganhou do Boston Celtics, o Celtics já ganhou do Miami Heat. Então assim, acho que é ok. Eu ficaria puto, né? Eu ficaria chateado se o 76ers estivesse na frente do Heat. Aí eu acharia absurdo. Mas
Mas tirando isso, é que o 76ers está em sexto e o Lakers está em sétimo. Eu colocaria o Lakers acima do 76ers e colocaria o Warriors em cima do 76ers, inclusive. Mas fora isso, não sei. Eu não achei tão ridículo assim, não. Eu entro naquilo, sabe? Um dia o torcedor do Miami vai entender que nenhum desses rankings que ESPN faz, ou que Kenny Perkins fala, ou que Ramona Shelburne fala, é importante. O que é importante é o que o time faz dentro de quadro nos últimos 4 anos, tem sido um sucesso absoluto. Então, acho que a gente não tem que se preocupar com isso. E mandaram uma pergunta aqui também, né? Foi quem aqui? O Jovic Sexual mandou para mim na DM. Cara, surpreendeu. Jovic Sexual. Primeira pessoa que eu vejo se assumindo Jovic Sexual. Nossa, Jovic Sexual foi absurdo, pô. Eu quero conhecer esse cara. Pera aí. Também quero. Jovic Sexual, um abraço. @Colorado do vídeo, o arroba dele. Perguntou, Dwayne Wade ou James Harden? Assim, se você quiser saber sobre como conquistar todos os strip clubs dos Estados Unidos, James Harden. Se você quiser saber sobre como ganhar títulos, Dwayne Wade. É isso.